grandemente a todos. O Senhor abençoe grandemente a todos. Estos son los únicos momentos que no me gustan. E realmente esses são os únicos momentos que eu não gosto. O momento de ir embora. Pero quiero que sepan Mas eu quero que este es un saibam lugar pero que muy importante para mí. que esse é um lugar muito, porém que muito importante para mim. México tiene una parte pero que muy importante. E o México tem uma parte muito, porém que Por lo muito tanto, son importante. bienaventurados los mexicanos, Portanto, os mexicanos são también todo bem-aventurados. el pueblo latinoamericano, E também todo o povo latino-americano. conscientes de que hay un programa que Dios está llevando a cabo. Mas consciente que tem um programa que Deus está realizando nesse tempo final, uma como obra hijo de David, na qual porque es el hijo de David. está como filho de Davi, porque En este tiempo final el que está llevando o a filho cabo de Davi nesse esa tempo obra, final é que está culminará realizando con essa la obra, victoria que en el culminará amor com a divino. grande vitória no amor divino. Y esa obra es la obra E essa obra que fue prometida é a obra que foi prometida en la palabra y en las profecías na palavra e nas fueron habladas por los profecias profetas en el Antiguo Testamento y que de foram este tiempo faladas final, pelos profetas do Ou seja, Antigo Testamento, el e neste reverendo tempo William final Branham, que el más cerca que estuvo, o reverendo William Branham, que foi o que esteve mais más perto, cerca el doctor William Soto e o mais Santiago, perto foi o Dr. William Bajo Souto Santiago, la dispensación de la gracia. sob a Ahora vean dispensação cómo da graça. podemos identificar ya Agora veja como já podemos essa obra que identificar profetizada que estaria llevando a essa cabo obra que foi ese profetizado, enviado de Dios, que esse enviado de esse Deus instrumento estaria de Deus, realizando, los cuales esse los instrumento de profetas Deus, del Antiguo Testamento y del que Nuevo os Testamento profetas do Antigo hablaram Testamento e do Novo e Testamento señalaram, falaram y e muchos de o ellos assinalaram, hablaron como si e fueran muitos ellos deles mismos, falaram como se fossem donde se iba a neles cumprir mesmos que essa profecia. ia cumprir essa pero profecia. vean, Dios siempre obra de esa manera. Mas Él veja, refleja, Deus sempre tipifica trabalha desta maneira. lo que luego más adelante sería Ele una representa, tipifica o que Miren, mais no tempo adiante de David, ele dijo, será uma "Horadaram realidade. minhas mãos e No meus tempo pés, de Davi, contar veja, ele puedo falou, todos meus furaram huesos." minhas mãos e meus pés E e qualquer podem poderia contar dizer, "Pois todos os já meus isso ossos." se cumpriu em ele. E qualquer um poderia dizer Estava isso, já débil cumpriu nele. nesse Estava tempo, frágil nesse momento. E naquele qualquer poderia dizer, momento, "Não, já naquele isso se tempo. cumpriu E qualquer em um Davi." poderia dizer, não, isso aí já se cumpriu em E Davi. quando viram o cumprimento dessa escritura E quando viram em o Jesus, cumprimento dessa escritura em quando o Jesus, crucificaram, quando o quando crucificaram, le abriram o costado, quando abriram a sua todo costela, podían decir, "No, eso no puede ser lo que e decía tudo el Salmo, isso porque eso se podiam cumplió dizer, en não, David." isso aí Él dijo, não é o que o "¿Quién es?" Salmo disse, porque se cumpriu em Él Davi. dijo, "Horadaram mis manos y mis pies", pues Ele fue él. disse, furaram minhas mãos e meus pés, então foi nele. Pero vean ustedes cómo Dios también esconde en los tipos y figuras. Mas vocês y los vejam como reflejos. Deus La esconde sombra nos tipos e esconde figura, eso e que más adelante nos va a reflexos ser la sombra, realidad. esconde aquilo Para que que o mais adiante inimigo será não realidade, para haga que o daño, inimigo não vean cause danos. Habría en cada tiempo un grupo Mas vejam que em cada tempo que haveria um grupo conocería, identificaría que esa conheceria palabra e identificaria materializada, essa palavra Ou seja, a materializada, ou seja, a realidade, vamos a decir, lo final. vamos dizer, o final. El hermano Branham, todo el mundo O pensaba irmão que Branham, en todo él mundo se iba a cumplir pensava todo. que nele tudo ia se cumprir. Pero vean, terminó su Pensava que tiempo tudo y ia se fue. cumprir nele, no irmão Branham. Mas veja, terminou o tempo e Al ele se terminar foi. el tiempo de un profeta e irse, Ao terminar o Ele tempo se- de um profeta e y ele ir, automáticamente lo descarta como el cumplimiento automaticamente ele fica de eso que fue descartado profetizado como para ser cumprimento llevado a cabo disto que en el foi fin del profetizado para ser realizado no fim do Luego tempo. llegó el doctor William Soto Santiago y Depois también chegou o Dr. William Souto terminou sua Santiago labor, sua e obra, e se lo também llevou. terminou o seu trabalho, sua obra, e Deus o Automaticamente, levou. Então, al automaticamente, no regresar al tercer día, ao não regressar no terceiro ya dia, automáticamente no puede ser la persona en el cual automaticamente Dios iba a não cumplir pode ser a esa pessoa profecía. na qual Ven lo Deus ia sencillo que cumprir todo. essa profecia. Então viram o Ahora, simples que é tudo. de esa profecía Agora o cumprimento iba dessa profecia a llevar a cabo cierta labor y una ia obra realizar específica que al certo final, trabalho, uma en obra esse em específico instrumento que no que se final, cumprirá nesse Apocalipse instrumento é que E esse cumprirá o sim, Apocalipse 11. solamente estará E de esse paseíto, sim, somente estará irá, de passagem, se um trairá a los passeiozinho, de la sexta e dimensão trará os da y sexta regresará. dimensão Ahora vean e que, regressará. Agora Vai regressar. vejam que vai regressar, porque dice que el Espíritu de Dios
entrará en ellos. diz que o Espírito de Deus Por lo entrará tanto, neles, es en ese mismo cuerpo portanto é nesse mesmo corpo que estará allí postrado. que estará Dice prostrado no lo ali, van a que dejar fala que sepultar. não permitirão O sea sepultá-lo. que el Espíritu de Dios al entrar ahí, dice, Ou se seja, que o levantarán Espírito sobre de sus Deus, pies. ao entrar aí, diz que se porão sobre os seus pés, levantarão sobre os seus pés. Então, é o segundo corpo Que aparecerá nuevamente a vida. que novamente em corpo aparecerá a eterno e vida em glorificado. um corpo eterno e El glorificado. primero fue O primeiro foi Jesús. Jesus. Lo que pasa es que no lo vieron O que acontece é que não viram. los soldados, Os soldados não solamente viram, los discípulos, somente os Não viram. discípulos ouviram. María, la que estaba allí, que Maria, a que estava fue, ali, y luego él les apareció a sus discípulos, e depois pero vean, los demás ele no apareceu lo aos seus discípulos, mas vejam, Agora, os la demais não señal viram. final Agora, o sinal es final Apocalipsis 11, esa señal sí será vista é o Apocalipse 11. por Esse todos sinal los medios sim habidos y será por haber. visto por todos os meios, Por a vida e por satélite, por haver, televisão e pelo todo. satélite, pela televisão e y tudo. es ese último instrumento en el cual E esse é o último Deus cumprimento. cumprirá todas las Nesse profecias, último las instrumento profecías é no qual que Deus no fueron cumprirá cumpridas todas as en profecias mensajeros pasados. que não foram cumpridas Com nos essa mensageiros vestidura, passados. Com Es esta que vestimenta se va a quedar é que ele vai tan ficar sencillo como eso. tão simples Miren, assim. para compartir, estamos ya Veja, sobre para la hora. compartilhar, já estamos em cima da hora, mas rapidinho. Miren, en este mensaje, la obra del enviado, Veja nessa mensagem, a obra Ele nos do disse- enviado, ele nos disse, que fue predicado el enero 31 que foi del pregado 31 de 1982. janeiro de Dice, él ha prometido 1982, llevar a diz. cabo una obra en Ele estos días prometeu finales. realizar uma obra Y nesses él para dias eso ha finais. prometido enviar a E una para persona. isso ele prometeu Y esa enviar uma persona estará pessoa, haciendo la obra e de essa Dios. pessoa estará Y fazendo a obra de deseará Deus terminar esa gran e obra de Dios, desejará terminar porque essa esa grande obra de Deus, depende porque todo ser humano que vive en desta esta obra tierra, grande en de estos Deus, días finales. todo ser humano que vive Depende nessa de terra él, nesses dias finais depende todo ser dela. humano. Dela, todo ser humano La obra que depende. él hizo en su primera A venida obra fue que la ele obra fez del na sua Cordero de primeira Dios. vinda foi a obra Pero do Cordeiro además de Deus. él ser el Cordero de Dios, Mas él além dele también ser o es Cordeiro el de león Deus, de la ele é tribu de também Judá. o leão da tribo de Él Judá. no hizo la obra del león de la tribu Ele de não Judá fez a en su obra do primera leão venida, da tribo de porque Judá na sua eso primeira sería vinda, para su segunda venida. porque isso seria Y para a ninguno sua de los segunda mensajeros de vinda. las edades E nenhum dos mensageiros das llevó a eras cabo la obra del león de la tribu de Judá, y realizou a tampoco obra do leão da tribo ese de poderoso Judá arcángel que vino e a traernos nem las esse buenas poderoso nuevas, arcanjo porque que veio nos estaban trazer as bajo la boas novas, dispensación de la gracia, porque estavam y sob a estaban llevando a dispensação cabo da la obra graça como e estavam cordeiro. realizando uma obra como cordeiro. Por lo tanto, la gran obra de Dios para los días Portanto, finales será a la grande obra de Deus para o tipificada tempo por el final león de la tribu de Judá, é a por el obra rey de reyes y representada señor de pelo leão da señores. tribo de Judá, E aunque rei dos essa reis e obra senhor dos senhores, pareça algo e ridícula mesmo que para essa muitas obra pessoas, pareça ser algo ridículo para muitas pessoas, porque vejam, muchos dirán, porque muitos vão dizer, es ridículo. isso é Bueno, ya ridículo. usó la palabra allí. Bom, ele já usou a palavra ali. Consciente, muchos pueden catalogar Portanto, esta obra muitos que está podem llevando a cabo, que es el séptimo sello en acción, dizer que essa obra que o como sétimo algo selho está ridículo. realizando e em ação como algo ridículo. Mas os escolhidos para não. los escogidos es una obra perfecta. Para os escolhidos é uma obra Porque es una obra perfeita. perfecta la que está llevando a Porque cabo é uma el obra ángel que era diferente a los perfeita. demás, el Aqui o séptimo anjo, que sello, era diferente dos el demais, o misterio sétimo selho, está ya realizando siendo revelado a su o iglesia. mistério já sendo Porque revelado à esta sua obra igreja. que a cada hijo Porque e hija é de a Deus obra que le dará el cuerpo dará eterno a y cada glorificado. filho e filha de Deus Ou o seja, corpo é uma eterno e obra glorificado. perfeita Ou la seja, que é el uma enviado obra de Deus perfeita está llevando a cabo. a que o Miren, enviado si é de Deus está perfecta, realizando. que nos va a dar el cuerpo eterno y Observe se é glorificado. perfeita. Nos dará Agora, o corpo perfeita ou não eterno e perfeita? glorificado. Agora, é ou não é perfeita? Por lo tanto, la gran obra de Dios Portanto, para el día a final será grande la obra de Deus tipificada para por o el dia león de la final tribu de é Judá, a obra por el representada rei de reis e senhor no dos leão senhores. da tribo de E Judá, aunque essa obra rei dos pareça reis e senhor dos ridícula senhores, para e muitas mesmo que essa pessoas, obra pareça ser será a algo obra de ridículo Deus, para muitas será a pessoas, obra que Deus ha será a prometido obra llevar a cabo que Deus en esta prometeu tierra en los días realizar finales. nessa terra nesses dias E haverá finais. enviado sobre la E tierra haverá que sobre a estará terra um haciendo enviado essa obra que divina. estará fazendo Não essa obra será divina. su obra personal. Não será a Será sua a obra obra del que lo pessoal, enviado. será a obra do E que o ele, enviou. entonces, haciendo E la então obra ele, del fazendo a león de obra la tribu de do Judá, leão da tribo de Judá. ele entonces podrá llevar a cabo Então todo ele el plan poderá y propósito realizar para todo estos o días plano e finales. propósito La para pregunta esses dias será, finais. E a pergunta ¿le será: confundirán hoy en día la hoje em gente dia as como un pessoas falso ou confundirão profeta, ou le com um falso reconocerán como profeta un verdadero ou profeta? o reconhecerão como um verdadeiro profeta? Vean,
Vejam, alguns vão dizer que é um falso profeta. Esses são os incrédulos. E os manufaturados que estão por dentro aí só observando, mas os escolhidos o têm identificado como o verdadeiro profeta, o enviado do Senhor, o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Porque hoje em dia as pessoas o confundirão como falso profeta ou o reconhecerão como verdadeiro profeta. As pessoas têm que entender que se aparecer sobre a terra nos últimos dias falsos profetas, é porque Deus prometeu que vai enviar um verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta é o portador da palavra de Deus, é a pessoa que vem enviado para fazer neste planeta Terra a obra de Deus. Ou seja, que é a obra do enviado. É a obra do leão da tribo de Judá. Ou seja, o enviado fazendo a obra do leão da tribo de Judá. Para mim foi um privilégio e uma grande bênção compartilhar com vocês esses momentinhos e que Deus os abençoe e os guarde e siga os fortalecendo e nos veremos na Praça de Touros. Eu espero vê-los todos lá. Isso será no 23 de março. Bem, daqui para lá, falta muito. Que não sabemos se apareceremos por aí. A isso me referia, que faltava muito. Porque ainda falta esse mês e um pouquinho de março. Bom, sempre estaremos nos vendo através do satélite, dos televisores. Por isso ele disse, tenham bons televisores, boas telas, tenha as antenas, o equipamento, para que desta etapa, os filhos de Deus não percam nada. Não queremos perder nenhuma obra que o sétimo selo está realizando. Que Deus os abençoe e os guarde adiante, agarrados da palavra mensagem correspondente a esse tempo final, na sua obra de reclamação. Obrigado, Epifânio, por tudo, as suas atenções, de toda a sua família, toda a congregação. Que Deus os abençoe e os guarde. E recorde que eu sempre os levo no meu coração. E irmão Miguel, que Deus te abençoe, Miguel. Escapamos para cá, mas aí está a representação de Miguel Ruth. Ruth, Deus te abençoe você e toda a família, e a todos vocês. Deus os abençoe grande e poderosamente. E nos veremos em breve. Deus os abençoe bastante. Os amo muito.